Seja bem-vindo à nossa aula 5 do curso de redes de Petri. E nessa aula a gente vai continuar falando sobre comportamentos e modelos, né? Essa é a segunda aula desse assunto. E na aula anterior a gente comentou a parte de redes de Petri, máquina de estados e o fenômeno da explosão de estados. Na aula de hoje a gente vai ver vários outros comportamentos comuns em sistemas automáticos e como é que a gente modela esses comportamentos usando redes de Petri. Então o nosso primeiro modelo, basicamente o que a gente quer transportar para a rede de Petri é um comportamento sequencial. Então, para isso, eu vou escrever cada lugar e transição de maneira sequencial, de tal forma que eu quero modelar uma sequência de eventos, uma sequência de ações que acontecem no meu sistema e que são sempre esse tipo de ação. E aí essas ações estão representadas pelas transições T1, T2, T3 e assim sucessivamente. Então, para isso, a gente pode simplesmente construir essa rede de Petri daí, em que eu tenho um lugar seguido de uma transição, seguido de um lugar e assim por diante. Então esse é o modelo, esse é um comportamento sequencial. Para o nosso segundo modelo, eu quero considerar dois tipos de comportamento. O primeiro comportamento é o que a gente vai chamar de divisão. E por que a gente chama de divisão? Acompanha a construção da rede de Petri, em que eu tenho um lugar e aí a partir do disparo de uma transição subsequente a esse lugar, eu coloco ficha em outros dois lugares. Então é como se eu estivesse dividindo os recursos de um sistema ou dividindo a quantidade de peças de um sistema de tal maneira que cada uma agora vai ter o seu próprio caminho para seguir. Então é como se a gente estivesse fazendo realmente uma divisão de recursos na rede de Petri e é por isso que ele leva esse nome. Então basicamente no nosso modelo, se a transição T2 dispara, eu coloco ficha nos lugares P2 e P3, tiro uma ficha de P1 e a partir daí, com os disparos de T3 ou T4, o sistema continua evoluindo de forma separada, por assim dizer, né? Cada ficha vai ter uma evolução de maneira separada. Um outro tipo de comportamento é o comportamento de junção. Então, acompanhando mais uma vez a construção da rede de Petri, a ideia é que a gente modele um comportamento que pode ser visto como o inverso da divisão. Em que sentido? Então eu vou ter agora a possibilidade de vir de uma evolução separada, posso ter vindo até de uma divisão que aconteceu anteriormente. Então, para representar isso, eu estou desenhando ali dois lugares, cada um recebendo uma ficha, podendo receber uma ficha de uma transição de maneira independente. E aí, estou desenhando uma terceira transição, e essa terceira transição ela só vai poder disparar se eu tiver fichas nesses dois primeiros lugares. Então é como se agora eu estivesse fazendo a junção desses dois componentes, a junção desses dois recursos em um só. E aí só a partir daí a rede Petri pode continuar evoluindo. Então se a transição T3 dispara, eu vou retirar uma ficha de P1 e uma ficha de P2 e vou adicionar essa ficha ao lugar P3, indicando que agora isso aí se torna um único recurso que vai continuar na rede de Petri. E esse tipo de comportamento a gente chama de junção. Uma outra maneira da gente nomear esses comportamentos, divisão e junção, é conhecido como evolução síncrona e evolução assíncrona. Então, no caso da junção, a gente tem o exemplo do que seria uma evolução síncrona e no caso da divisão, o exemplo do que seria uma evolução assíncrona. Além da divisão e da junção, a gente vai considerar no nosso modelo 3 o que é conhecido como caminhos alternativos. Então, para isso, a gente está ali montando o nosso modelo. E aí você pode ver que, como eu tenho duas possibilidades, né, duas transições que podem ocorrer a partir daquele primeiro lugar e que acabam sendo também complementares, ou seja, se ocorre a transição T2, T3 não pode ocorrer, enquanto o primeiro lugar tem apenas uma ficha, e se ocorre T3, T2 não pode ocorrer depois, o que a gente tem ali é uma escolha de caminhos, né, uma escolha de comportamentos. Então, ou aquela ficha que está em P1 vai seguir ali pelo lado esquerdo, né, a partir do disparo de T2, ou a ficha vai seguir a partir do lado direito com o disparo de T3, e com isso a gente consegue fazer uma escolha pelos caminhos distintos do nosso sistema. Então, basicamente, como a gente desenhou ali, ou você vai seguir pelo caminho verde, ou vai seguir pelo caminho azul. Um outro tipo de comportamento que a gente pode modelar por rede de Petri é o comportamento de repetição. Então, se a gente considerar essa rede que a gente está construindo aí, a partir do momento que o segundo lugar, o lugar P2, tem uma ficha, a transição T3 pode disparar e aí essa ficha passa a entrar num comportamento de repetição, ou seja,
pode ocorrer o disparo de T3, colocando uma ficha em P4, disparo de T5, colocando em P5, disparo de T6, colocando ficha novamente em P2. E a partir daí, o sistema pode retornar a apresentar esse comportamento novamente. Então, a gente está descrevendo basicamente a possibilidade de existir um loop ou um laço, né? Um caminho de repetição dentro do nosso sistema. Então, é possível que eu tenha um sistema automático que faz o mesmo trabalho algumas vezes e só depois que ele termina esse trabalho é que essa peça ou esse componente pode seguir caminho para uma outra parte da produção. O que aconteceria caso a transição T2 disparasse. E aí seria feito um outro trabalho com esse, e aí aquela repetição que a gente modelou anteriormente já não seria mais possível de acontecer. E eu também quero considerar um outro tipo de comportamento, que é o comportamento de alocação de recursos. Então, nesse comportamento, a gente está construindo ali uma rede de Petri em que, de um lado, eu vou ter um comportamento, né, um comportamento sequencial, do outro também um outro comportamento sequencial. Só que chega num momento em que, para que ambos ocorram, a gente tem um recurso que é compartilhado a essas duas séries, a essas duas sequências. E aí esse recurso está sendo representado para aquele lugar ali no meio que vai ter o nome de P5. Então, note que se eu tiver uma ficha alocada em P1 e essa ficha for evoluindo para P2, P3, quando a ficha alcança P3, eu perco a ficha que tinha no lugar P5. E a transição T5 ela não está mais habilitada. E a gente sabe disso simplesmente pelo fato de não haver mais fichas no lugar P5. Mas não quer dizer que a transição T5 vai ficar sempre desabilitada. Então, logo a transição T4 dispare, eu volto a ter fichas em P5, habilitando ou podendo habilitar novamente a transição T5. Então, é como se a gente tivesse um recurso ali no meio que duas máquinas ou duas operações precisam desse recurso para eles poderem concluir as suas operações. Então, de um lado, eu vou ter uma operação, do outro outra, só que quando eu estou fazendo uma, eu não consigo executar a outra, por conta desse compartilhamento de recursos. Então, esse tipo de comportamento a gente costuma chamar de alocação de recursos, que é o nosso quinto comportamento em que a gente está vendo aí como faz a modelagem em redes de Petri. Então, o objetivo da nossa aula foi ver uma série de comportamentos frequentes em sistemas automatizados para que mais à frente a gente possa estar habilitado a modelar esses comportamentos com mais facilidade. Nas próximas aulas, a gente vai continuar no formalismo de redes de Petri e vai ver outros tipos de modelos, outros tipos de sistemas e como a gente pode modelá-los usando redes de Petri e, no futuro, também ferramentas de análise desses modelos. Como é que a gente pode analisar se esse modelo, de fato, está representando bem algum sistema automático ou não e quais as modificações que a gente pode fazer nesses modelos. Então, até lá!